As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. O objetivo que a Santa Casa da Misericórdia de Tomar tem em mente e que passa pela construção de uma unidade de cuidados continuados está no impasse. Esta atualização foi feita pelo provedor António Alexandre, que em declarações à Hertz apontou o dedo aos sucessivos governos, desde logo ao anterior, lamentando que o Estado tenha falhado completamente na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Recorde-se que está em causa uma estrutura que está projetada para a Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, isto depois de vários meses de troca de acusações entre a Santa Casa de Tomar e a autarquia nabantina, a propósito da disponibilização de um terreno para que se pudesse construir aquela unidade, pensada com 4 edifícios com usos distintos, desde logo os cuidados continuados integrados, com capacidade de cerca de 90 utentes, para além de uma clínica com várias valências, uma clínica de hemodiálise e um bar de apoio. Só que tudo isto está em risco de falhar. É um processo que, possivelmente, a Misericórdia já começou a pensar há uns meses que se calhar tem que o parar e travar. Mas também temos estado a deixar correr o relógio na prova que o Estado não cumpre com as suas obrigações. E quando eu estou a falar no Estado, estou a falar não neste governo, mas sobretudo no anterior governo e os anteriores governos, porque isto a culpa é claramente, e se as pessoas pensarem bem no assunto e tiverem a informação completa, percebem. Nos últimos anos o Estado português falhou completamente na questão do Estado, e estou a falar o Estado mesmo, o Estado em si falhou completamente na Rede Nacional de Cuidados Continuados, criou uma expectativa de ir crescendo em número de camas e número de atendimento para as pessoas necessitadas e não o fez. E, portanto, este governo que está em funções há muito pouco tempo tem uma batata grande para descascar, que é muito grave, porque a Rede Nacional de Cuidados Continuados, que é da responsabilidade do Estado, não existe na quantidade necessária para as pessoas e em especial a nossa região. Há um déficit de camas, há uma necessidade permanente de camas. Ainda ontem fui contactado, em concreto, por 2 pessoas de Tomar, em que as pessoas, os familiares, num caso uma esposa, portanto a mulher de uma das pessoas, no outro caso acho que era uma mãe, que queriam vir recuperar para os cuidados continuados, e nós não temos camas. E nós não temos camas, não é por culpa da Misericórdia de Tomar, que fez tudo e pôs-se a jeito, concorreu, já gastou dinheiro em projetos, e não tendo da parte da Câmara Municipal de Tomar nenhuma disponibilidade, porque foi uma perfeita mentira, e isso eu tenho esperado e tendo paciência, às vezes parece que não tenho paciência, mas tenho tido a paciência suficiente para, a seu tempo, as pessoas terem a consciência em Tomar de que também a Câmara Municipal nunca se interessou por este problema, nunca quis fazer nada e fez tudo errado, porque havia um terreno em Tomar que o Luís Geraldo Velos disponibilizava, a Câmara inviabilizou e depois entrou em mentiras porque falou em outros terrenos, nunca houve nenhum terreno, nem há outro terreno disponível para fazer uma unidade de cuidados continuados como deve ser, bem situada, funcional, e que pudesse também a Misericórdia investir lá seu património nisto. António Alexandre chamou ainda a atenção para a questão dos prazos, advertindo que nesta altura é quase impossível respeitar as metas impostas pelo Plano de Recuperação e Resiliência. No governo ainda anterior lançou o concurso do PRR, como toda a gente percebe, fora do tempo. O PRR são fundos europeus, já deviam ter aplicados, não foram aplicados, portanto a culpa dos governos anteriores, e portanto este governo está, pelas notícias que eu ouço, a tentar em Bruxelas conseguir prolongamento dos prazos, porque não é execuível de modo nenhum que o concurso abra no ano 75 para estar concluído em 76. Por exemplo, 90 camas não se constroem de um dia para o outro. É preciso lançar os concursos, cumprir as leis, que haja empreiteiros que concorram, que façam os preços corretos e que tenham tempo de executar a obra. Portanto, começa a ser quase impossível fazer isso. Porque se for como estava desenhado, em que o investimento seria de 60% ou 70% a verbas próprias da Misericórdia, para construir uma rede que é nacional, portanto era a inversão daquilo que as pessoas pensam, era a Misericórdia estar a financiar o Estado. Quando também há um problema a seguir, que é o valor pago por cada cama pelo Estado depois para as pessoas cá estarem é inferior aos custos, portanto continuaria, como tem sido normal até agora, as Misericórdias a subsidiar e a custear os custos dos utentes mensalmente nas unidades. Portanto, isto está tudo invertido. A União das Misericórdias está em discussão com o governo atual,
E se houver alterações, muito bem. Se não houver alterações, está em causa a possibilidade da gente vir a construir. Unidade de cuidados continuados projetada pela Santa Casa da Misericórdia de Tomar para Vila Nova da Barquinha está agora num impasse. O Mercado Municipal de Tomar vai mesmo ter novo horário, foi em período experimental, a partir de 1 de agosto. Está em causa o funcionamento das 8 da manhã às 14 horas, isto às terças, quartas e quintas-feiras, enquanto que às sextas e sábados esse horário alarga-se entre as 6 da manhã e as 14 horas. Já aos domingos e às segundas, o mercado irá estar encerrado. O assunto foi analisado em recente reunião do Executivo e não faltou polémica. O próprio Partido Social Democrata votou contra essa mudança, que começou por ser explicada pela vereadora Rita Freitas, responsável pelo pelouro dos mercados e feiras. A eleita do PS assegurou que a grande maioria dos vendedores esteve de acordo. E deve-se ao facto de, atualmente, entre o período das 7 e as 8 da manhã, haver um fluxo muito diminuto de clientes, e mesmo os próprios vendedores chegam mais perto das 8 e pouco do que propriamente às 7. Desta forma, também tentar que os vendedores fiquem até mais perto da hora de encerramento, que é uma das críticas dos clientes atualmente. Foi efetuada uma reunião também com todos os vendedores para informar disto e ouvir a opinião deles, e na grande maioria todos concordaram. Lourdes Ferromão, vereadora do PSD, queixa-se da falta de argumentos que possam sustentar esta proposta, lamentando a falta de protagonismo da Câmara em relação ao mercado, advertiu. A informação que nos é presente no caso é curta, não argumenta nada a propósito desta proposta de alteração, mesmo que provisória. Não sabemos se o problema está nos recursos, não sabemos quais são os recursos, se é um problema com os recursos. O mercado, efetivamente, temos assistido a uma falta de protagonismo pela Câmara face ao mercado. A dinamização é necessária e tem que se alterar a forma de a Câmara ver o mercado, ver quem pode aceder ao mercado para as suas vendas e ser facilitador relativamente a outros novos vendedores, a outras novas formas de venda, porque de facto o que estamos a alinhar pelas grandes superfícies relativamente a esta proposta de horário. Helder Henriques, que foi vereador responsável pelo mercado no primeiro mandato do Partido Socialista, aproveitou a oportunidade para recordar as intervenções que foram feitas no decurso destes anos. A preocupação em criar boas condições dentro do mercado passou por criar rampas de acesso ao mercado, portas automáticas, internet, multibanco, instalação sonora dentro do mercado, revestimento a pastilha cerâmica da zona do peixe, a colocação dos carrinhos de compras, o deitar abaixo a zona da antiga churrasqueira, que aquilo era um antro incrível, alargamento da entrada e saída do mercado, reabilitação da zona da margem esquerda do rio, a colocação do mural alusivo ao mercado. Quer mais? Luís Francisco, vereador do PSD, disse que aquilo que está em causa é conseguir cativar e incentivar os clientes a procurar um mercado que deve ser repensado, advertiu. É ir buscar os clientes a casa, porque os clientes é que fazem o mercado. E é isso que está em causa, é ir buscar os clientes para lá irem, porque sempre temos lá pessoas a comprar. Se temos lá pessoas a comprar, podemos ter as melhores condições do mundo, mas as pessoas estão fora lá e, portanto, temos que cativar, temos que incentivar através de diversificação, como disse a senhora vereadora Lourdes Fernandes, diversificação da oferta de produtos, dinâmicas, e isto não é que tenhamos aqui, está lá o dedo e está a solução feita, não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é que é preciso repensar o mercado, é preciso ir repensando e tentando soluções que podem não resultar à primeira, mas temos de tentar soluções que, efetivamente, porque o que sabemos é que há mercados tradicionais em N pontos do mundo a funcionar e em pleno, e que as pessoas vão lá e gostam de ir, etc. Por Tomar, o mercado vai ter novo horário a partir de agosto. O vereador Rita Freitas assegura que grande maioria dos vendedores concorda com a medida. Ainda assim, o PSD votou contra. Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entre esta segunda-feira e quarta, respectivamente 22 e 24 de julho, haverá registro para fortes constrangimentos na circulação de comboios de norte a sul do país. Está em causa mais uma greve convocada por vários sindicatos afetos ao setor, sendo que o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou 20% de serviços mínimos para as viagens regionais. Importa então dar a conhecer quais as composições que irão realizar-se no trajeto entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia e vice-versa. Assim, da cidade do Nabão irão partir os comboios das 5h10, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03. Em sentido inverso, estão confirmadas as viagens das 6h45, 17h45, 18h45 e 22h45. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. O reembolso ou troca podem ser efetuados em Mais CP, na área Os Seus Bilhetes, para bilhetes adquiridos na bilheteira online e app CP, até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou então nas bilheteiras. Passado esse prazo e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão, com o envio da digitalização do original do bilhete. Rádio Hertz. Informação. Tomar irá atravessar uma onda de calor a partir desta segunda-feira, 22 de julho. Estará em causa uma fase em que as temperaturas máximas vão mesmo chegar aos 42 a 43 graus, naquele que será o registro mais elevado para já deste verão. Esta tendência deverá prolongar-se até quinta-feira, dia 25, pelo menos se tiver em consideração as projeções feitas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o território nabantino. Os valores mínimos, acrescente-se, irão oscilar entre os 16 e a 21 graus. Tenha por isso especial atenção com as pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso, desde logo crianças nos primeiros anos de vida, pessoas com 65 ou mais anos e portadores de doenças crónicas. Procure ambientes frescos e arejados. Beba água ou sumos naturais com regularidade e mesmo que não tenha sede, evitando o consumo de bebidas quentes, alcoólicas, gasificadas, com cafeína e ricas em açúcar. Evite a exposição direta ao sol nas horas de maior calor, nomeadamente entre as 11 e as 17 horas. Aplique protetor solar com fator 30 ou superior, de 2 em 2 horas. Use roupas leves, soltas e de cor clara e preferencialmente de algodão e utilize chapéus e óculos de sol. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica confirmou a apreensão de 18.200 litros de óleo alimentar e suspendeu a atividade de indústria de extração e refinação de óleos vegetais, com embalamento de óleos e azeite, no concelho de Torres Novas. Como resultado da ação e face aos indícios de práticas fraudulentas, foi instaurado um processo crime por suspeita de fraude sobre mercadorias e ainda efetuada a mencionada apreensão, assim como de 177.690 rótulos com menção azeite, existindo fortes suspeitas que este óleo alimentar iria ser comercializado precisamente como azeite. Foi ainda instaurado um processo de contraordenação por deficiência das condições de higiene e estruturais, tendo sido determinada a suspensão imediata da atividade. O valor total da apreensão ascende a um montante a rondar os 57.000 euros. A ASAI continuará a desenvolver ações de fiscalização no âmbito das suas competências. Rádio Hertz, a primeira a informar. A freguesia de Carregueiros recebeu a recente edição da Assembleia Municipal de Tomar, sessão descentralizada de caráter extraordinário que teve lugar no Salão do Centro Recreativo e Cultural daquela localidade. Um dos destaques da reunião centrou-se desde logo na intervenção de Francisco Santos, presidente da Junta, que aproveitou a oportunidade para realizar um balanço daquele que tem sido o trabalho realizado pela sua equipa na gestão do dia-a-dia da freguesia. Registro então para várias obras que mereceram figurar nessa análise, em particular a recuperação da estrada de ligação entre Carregueiros e São Simão. Podemos apresentar várias necessidades já resolvidas, tais como a recuperação do edifício da Junta de Freguesia, que ainda hoje tivemos o prazer de ver e está realmente um edifício neste momento acolhedor, o posto médico também, e fizemos asfaltamento, ligação da Estrada Nacional 113 Val da Figueira, Estrada de Val da Figueira, Casal da Brava, Estrada do Casal Novo, envolvente ao Centro Recreativo do Povo dos Brasões,
Rua da Ponte Romana em Carregueiros. E finalmente temos a salientar a recuperação da estrada Carregueiros-São Simão, há muitos anos prometida. Desde 2013, quando a CDU levantou este assunto na Assembleia Municipal, todos os anos a resposta era dada pelo Executivo anterior. Foi sempre a mesma. É da Câmara a responsabilidade. Mas, passados estes anos todos, realmente a estrada está concluída e é uma satisfação ter aquela estrada concluída. Na educação, procuramos satisfazer as necessidades da nossa população. Garantir uma funcionária para apoio ao APL da escola, oferecer os manuais de atividades, participar com a Associação de Pais em todas as suas necessidades. No apoio a idosos, continuamos a disponibilizar um espaço, que também foi visto ainda há pouco, para que os nossos idosos ali possam executar trabalhos manuais, tentando proporcionar bem-estar, convivência e o espírito de entreajuda. E neste âmbito também reativamos o Passeio dos Idosos, que estava já há uns tempos para trás. Assembleia Municipal de Tomar, sessão descentralizada em Carregueiros, presidente da Junta Francisco Santos, aqui a fazer um ponto de situação relativamente ao trabalho feito no decurso dos últimos anos. Rádio Hertz, informação. Já teve início o programa de voluntariado jovem do município de Tomar, com os primeiros 16 elementos que integram o primeiro turno deste projeto, a decorrer até 31 de julho. Foram várias as entidades que se associaram e aceitaram o desafio de acolher os jovens participantes durante estes meses de verão. Os projetos são diversos em áreas como a saúde, ambiente, cultura, património, desporto, programas de ocupação de tempos livres, entre outros, refere a Câmara de Tomar em recente publicação. Neste programa, pretende-se que, através da ocupação voluntária, os jovens possam vivenciar experiências gratificantes, ampliar as suas relações sociais e desenvolver competências a nível pessoal, no espírito de participação e cidadania. Para isso, o município desenvolveu um conjunto de parcerias e criou as condições para que essas experiências se traduzam num período de férias bem passado e com a satisfação de terem cumprido um serviço útil à comunidade, acrescenta o mesmo texto. A equipa de colheita de órgãos e tecidos do Serviço de Medicina Intensiva da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que integra os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, esteve envolvida nos últimos 15 anos, celebrados em maio de 2024, na colheita de 227 órgãos para transplantação, provenientes de 97 dadores. No primeiro semestre deste ano, foram colhidos na Unidade Hospitalar de Abrantes 7 órgãos para transplantação, 3 fígados e 4 rins, provenientes de 3 dadores. Foram ainda identificados por esta equipa altamente diferenciada 7 potenciais dadores que, por motivos diversos, não foram elegíveis à dádiva de órgãos para transplantação. A OLS Médio Tejo contribuiu desta forma para que o país se mantenha com aqueles que são, a nível mundial, os terceiros melhores indicadores da colheita de órgãos. No passado ano foi registado o recorde nacional de transplantação, 963 face ao recorde de 895 órgãos transplantados em 2017. Destes, 30 foram provenientes de 13 dadores do Médio Tejo. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Câmara Municipal de Orem deu o primeiro passo para a implementação de um sistema de videovigilância nas vias públicas da cidade, com a aprovação, em reunião do Executivo, de uma proposta de protocolo a celebrar com a Polícia de Segurança Pública. O documento estipula as regras subjacentes a um procedimento deste género, de acordo com a legislação em vigor, e define os princípios do sistema, que pretende ser um contributo para garantir a segurança pública dos cidadãos, com reflexos na diminuição da criminalidade e na eficiência e eficácia da atuação policial, refere a autarquia em recente nota de imprensa. A utilização de câmaras de vídeo em locais públicos é já uma realidade na cidade de Fátima e o Executivo Municipal deu o pontapé de partida para a instalação de 15 câmaras de videovigilância em locais públicos em Orem, com grande afluência de pessoas, como exemplo as entradas dos estabelecimentos escolares. Pretende-se, no futuro próximo, com o apoio dessa tecnologia, contribuir para a segurança e ordem pública, para a prevenção da prática de crimes e para a consolidação de um sentimento de segurança dos municípios e visitantes. Com a proposta de protocolo aprovada, o município de Orem e a Polícia de Segurança Pública confirmam a disponibilidade para cooperar na implementação de um sistema de videovigilância eficaz, capaz de cumprir os objetivos estabelecidos e de apoiar na identificação de pessoas para efeitos de apuramento de eventuais responsabilidades criminais, acrescenta o mesmo texto. Rádio Hertz, informação.
À altura agora de ouvirmos a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro. Bom, parece que o verão arrancou. A mim dá-me para uma espécie de preguiça que me cheira a férias em que podemos não fazer nada, se excetuarmos ter de escrever um ponto de vista. Não havendo melhor ideia, amando-me para a leitura de um livro muito adequado. Asterix e o Lírio Branco. Depois da impagável dupla Goscinny-Udez ter feito 2 dúzias de deliciosos Asterixes, com a morte do guionista Goscinny, o filão começou a ficar escasso e os livros foram tendo menos graça. Antes de morrer, Goscinny visitou Conímbriga com o objetivo de escrever um Asterix na Lusitânia. A aventura não chegou a ser finalizada e nós, portugueses, ficámos sem uma caricatura nossa que muito nos ajudaria a rir de nós próprios, coisa que só nos faria bem. Mas o último livro editado, o número 40, retoma o veio do humor mais requintado, graças ao novel guionista Fábio Caro, muito bem acompanhado ao desenho por Didier Conrad. Como de costume, os romanos querem derrotar a irredutível aldeia gaulesa e desta vez usam uma tática poderosa. Infiltram na aldeia um guru de autoajuda com os aromas relaxantes e as vibrações positivas, tudo acompanhado por palém inclusivo tipo todos os caminhos são bons, pois todos levam a algum lado, e outras lapaliçadas do género. O livro é um achado de bom humor e vende-se nos supermercados. Bom, nunca se sabe se a novela aventura que faz sequência com a mundanidade cosmopolita de Lutécia, atualmente Paris, e Roma, em Asterix e os Louros de César, não resulta numa nova aventura teatral. E pronto, já chega de ponto de vista. Carlos Carvalheiro aqui com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.